Certa vez ouvi de um curador da National Gallery de Londres, onde fica esse quadro aqui, que ele já tinha ouvido muita coisa diferente dos visitantes, mas diante desse quadro, a única coisa que ele certamente nunca ouviu foi algo como: "Nossa, que bonito! Quem será que fez?" Os girassóis são dele e ninguém tasca os girassóis do Van Gogh e pronto! Considerado essencial para a compreensão do desenvolvimento da arte moderna, ele habita o imaginário contemporâneo como o artista solitário, atormentado, que cortou a própria orelha e chegou a cometer suicídio. Sua biografia e as suas obras inspiram uma indústria de representações a partir das suas imagens, tanto em filmes, vários deles. Um dos meus favoritos é esse trechinho aqui do Akira Kurosawa no filme Sonhos. Quanto uma parafernália de produtos comerciais. Por que Van Gogh é tão importante? Ele é classificado dentro da história da arte como pós-impressionista. Não é um termo muito bom, mas pegou. Foi assim. Roger Fry, um professor renomado na Inglaterra, ele foi curador do Met de Nova York quando eles estavam comprando as obras renascentistas. Enfim, ele um dia reuniu uma seleção variada de pinturas recentes que recolheu do estoque de vários marchands de Paris. Ele pensou em chamar o conjunto, talvez de expressionistas, para alertar o público sobre o que havia de novo e interessante nessas obras. Mas acabou optando por batizar a exposição mesmo de Manet e os pós-impressionistas. De novembro de 1910 a janeiro de 1911, o público pôde visitar na Galeria de Londres conjuntos de pinturas de Edouard Manet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse e um jovenzinho chamado Pablo Picasso, entre outros seguidores dessa nova arte então contemporânea. Os artistas da época já tinham sido rotulados de tudo, de colacionistas, sintetistas, neotradicionalistas, simbolistas, deformadores e neoimpressionistas. O termo do título da exposição que o Roger Fry inventou abarcava toda uma geração de inovadores e caiu bem ao gosto e às necessidades de tornar a história compreensível. O nome facilitava entender que a revolução encabeçada pelos impressionistas marcou de maneira tão definitiva e profunda a história da arte que todos os artistas posteriores, de alguma forma, não conseguiam deixar de se referir a eles. Na falta de uma característica mais nítida e unificadora, esse fato vago e inegável foi suficiente para definir a produção da época. O lado negativo era colocar no mesmo balaio toda a turma de artistas que seguiram caminhos diferentes. O termo indicava uma unidade que, no fundo, nunca existiu. Então, para oferecer algum contexto, vamos analisar quem, afinal, eram os impressionistas. Nesse quadro, nós temos o Renoir representando Monet pintando em Argenteuil. Pode parecer uma banalidade para nós hoje, mas na época era um posicionamento do tipo quebra de tabu. Até então, esperava-se de um pintor que ele pintasse dentro de um estúdio e não assim diante da natureza. Isso, para a Academia Oficial de Arte, era uma fase preliminar de esboço que depois seriam reunidos e serviriam de base para o quadro oficial. Daí que vinha a crítica de que os quadros dos impressionistas eram mal acabados, somente impressões rápidas, sem aquele capricho fundamental das obras acadêmicas bem finalizadas. Olha, compara isso com isso. E era isso que se esperava, obra acadêmica, finalizada, com desenho. Então, esse quadro do Renoir sobre o Manet conta uma postura revolucionária do Monet. Ele rejeita as convenções tradicionais acadêmicas, vira as costas para o jeito conservador de fazer arte. Então, além de focar nas sensações, olha só, ele elimina os contornos. As pinceladas sem as linhas externas permitem que as cores se integrem e pareçam borradas.
Os impressionistas argumentavam que as linhas de contorno não existem na natureza. Elas seriam uma imposição da nossa mente. Eles eram criticados por apresentarem pinturas que mais pareciam esboços. Para Claude Monet, o tema da pintura era a própria luz, a cor fugidia que exigia ser pintada rapidamente. Por isso pareciam esboços. O artista era um receptor passivo dos impactos que chegavam de fora. Como a luz muda tudo rapidamente, cada momento precisa ser registrado, como nas séries que Monet nos deixou da Catedral de Rouen. Acontece que com Van Gogh temos uma interpretação diferente da natureza. Aqui também entendemos a importância do fluxo, que tudo muda, mas aqui nós não vemos o registro de um instante como fundamental. A força maior parece estar na animação da paisagem como um reflexo da agitação emocional e psicológica do próprio artista. E os contornos voltam. Não se trata mais de como o pintor vê a paisagem, mas como ele a sente. Van Gogh pinta com rapidez e intensidade de maneira que não se liga tanto à realidade exterior. Parece mais uma forma de comunicar seu próprio estado interior. Em seus escritos, ele mesmo fala desse distanciamento das ideias impressionistas. Sobre as cores, por exemplo, ele fala como as cores são um ânimo na pintura. Ele escreve muitas cartas que chegaram até nós de uma maneira bem interessante. E por isso existe um universo de fontes que essas citações, que por vezes sem contexto, beiram a autoajuda. Se nós conhecemos tudo isso sobre a obra do Van Gogh, devemos, sem surpresas, a uma mulher. Essa aqui, ó, a Jo. Nós vamos falar dela depois. Que vale a pena.